Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre a falta de resiliência, a relação entre a falta de resiliência e o descontrole emocional, né? Resiliência e o controle emocional. E você que já me acompanha no nosso canal, seja no YouTube, seja no Instagram, já sabe, nós já trabalhamos bastante, né? Diariamente nós abordamos o conceito de resiliência por entender a importância de desenvolver a resiliência e ser uma pessoa resiliente em todas as áreas da nossa vida. E essa falta, né, a falta de resiliência e o descontrole emocional, eles estão intimamente ligados, intimamente relacionados, porque ambos, né, na verdade, um impacta de forma até significativa a forma como uma pessoa lida com situações estressantes, aquelas situações desafiadoras, de dificuldades, de conflitos, e todos nós estamos sujeitos a passar por situações como essas, né? Situações complicadas, situações que de muitas vezes de muito nervoso, de muita tensão, de muito nervosismo, né? E muita tensão, às vezes uma situação de muito conflito, todos nós estamos sujeitos a isso, e por isso o controle emocional e a resiliência estão ali de forma significativa, intimamente ligados, eles se relacionam entre si, né? Um precisa do outro, e isso nós vamos ver durante o vídeo, ok? Você que já nos acompanha no YouTube, no Instagram, já conhece o nosso trabalho. Nós abordamos, como eu disse, o tempo todo falando sobre resiliência, então você já sabe, mas você que não acompanha, vai lá no nosso canal, no YouTube, no Instagram, os endereços estão aqui abaixo, e você que não sabe, né, a resiliência, ela se refere à capacidade de uma pessoa de se adaptar, de se recuperar de adversidades, de dificuldades, de traumas, muitas vezes de tragédias e também de situações estressantes, isso de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais equilibrada. E pessoas resilientes, elas tendem a ver, percebe? Isso é muito importante. Pessoas resilientes, elas têm uma tendência de ver as dificuldades como desafios a serem superados e não como obstáculos insuperáveis, que é o que acontece com pessoas de baixa resiliência. Por isso, esse é um dos motivos, né? Tem outros, mas esse é um dos motivos que as pessoas, elas param o que determinam a fazer. Elas param no meio do processo, desistem do que gostariam de fazer, justamente por conta do baixo grau de resiliência. E, como eu disse, pessoas resilientes, elas tendem a ver as dificuldades como desafio a ser superados. Descontrole emocional. Uma definição aqui de descontrole emocional é a incapacidade de... A pessoa ela não tem a capacidade, a habilidade de gerenciar e de regular as suas próprias emoções. E o resultado disso, nós já sabemos, né? São reações impulsivas, né? E muitas vezes essas reações, elas são carregadas de excessividade, são impulsivas e excessivas e, na maioria das vezes, inadequadas àquela situação, àquela circunstância. Muitas vezes, justamente até a reação ali, é que a reação geralmente ela é impulsiva, ela é carregada de impulso, e nesse impulso você não tem, como nós vamos ver, você não tem tempo de passar pelo racional, você não consegue racionalizar, processar a situação de maneira adequada para agir ali de uma forma que evite conflitos, diminua e reduza o estresse. Isso tudo faz parte de pessoas resilientes, né, de manter o equilíbrio emocional para até ter tempo de racionalizar a situação e não reagir, né, reagir de forma excessiva, de forma impulsiva, e não muitas vezes prejudicar tudo isso. E agir, ela é muito mais importante do que reagir.
Aí você pergunta, mas Marcos, qual a diferença? O agir, geralmente, ele é pensado, ele é programado. Já o reagir, na maioria das vezes, é por impulso, é impulsivo. E entender que os pensamentos, entender que, que são os pensamentos que comandam as nossas ações, isso é essencial para aumentar a consciência sobre nós mesmos e, é claro, sobre toda a situação à sua volta. Não importa se é uma situação tranquila ou uma situação de extremo estresse. E aí, quando alguém se descontrola, o seu comportamento ele é impulsivo, como eu disse, né, reativo, a pessoa reage, toda reação ela é carregada de impulso, ela é impulsiva. E as suas reações, né, são carregadas de raiva, de ansiedade, de tristeza, muitas vezes até intensa, e pânico. Muitas vezes as pessoas elas entram em pânico diante de algumas situações. E pessoas resilientes, olha como é o oposto, né? Pessoas resilientes, geralmente elas possuem habilidade de regulação emocional bem desenvolvida. E isso permite, né, ajuda, contribui ali para que a pessoa ela mantenha a calma, mesmo sob pressão, mesmo diante de uma situação traumática, de uma situação de muito estresse. Por quê? Porque são pessoas que conseguem gerenciar as suas emoções. Veja como é importante você trabalhar e desenvolver a sua resiliência. Uma pessoa com baixa resiliência, por exemplo, diante das dificuldades, ela pode facilmente se sentir sobrecarregada, porque a falta de habilidade, a falta de habilidade de regulação emocional prejudica todo o contexto, todas as suas atitudes, as suas ações diante das situações. E aí o resultado, ela reage de maneira impulsiva e prejudica a situação ali, acaba se tornando mais difícil. A falta de resiliência ele pode levar a uma visão pessimista, até fatalista da vida, diante das situações, né? E onde a pessoa, né, envolvida em algum problema, ela vê aquele problema como insuperável, como ela aumenta, né? Aumenta a sensação de desamparo, intensifica as reações emocionais negativas e tudo isso prejudica potencialmente as suas ações para solucionar aquele problema. Às vezes nem procuram solucionar, desistem, abrem mão e abandonam o problema, começam a empurrar, né? Sabe aquele ditado, empurra com a barriga, e aí o problema persiste, né? Ele pode até dar uma amenizada por um momento, mas vai estar sempre voltando à tona porque não foi resolvido. E pessoas resilientes, elas tendem a ter uma visão muito mais otimista, e isso contribui para que a pessoa ela se torne mais proativa diante das dificuldades. São pessoas que conseguem encontrar significado e aprendizado em experiências difíceis, experiências adversas. Esse é um traço muito forte de pessoas resilientes. Diante das dificuldades, ela mantém um olhar positivo, uma mentalidade otimista, e isso faz com que ela tenha um olhar de aprendizado diante das dificuldades, ao contrário de pessoas com baixo grau de resiliência, que ela tem uma visão pessimista e para ela toda situação difícil é catastrófica, difícil de resolver, às vezes até impossível e insuperável de resolver. E aí ela desiste, ela perde o controle, ela perde o controle da situação toda, justamente porque ela tem um grau baixo de resiliência. E aí não existe almoço grátis, né? A pessoa com baixo grau de resiliência, né, ou com grau alto de resiliência, pessoas resilientes ou não, né, sempre vai ter um impacto
na sua vida, no seu bem-estar. Por exemplo, pessoas resilientes, né? A resiliência, na verdade, a resiliência em si, ela contribui para um maior bem-estar psicológico. Para começar, só aí já contribui demais para você enfrentar as situações do dia a dia com mais tranquilidade, porque permite que a pessoa ela saiba lidar melhor com situações estressantes, com situações ali difíceis, situações de conflito. Ela consegue manter relacionamentos saudáveis, mais relacionamentos saudáveis e relacionamentos mais saudáveis, e também ela tem uma maior satisfação com a vida. Tudo isso contribui para que essa pessoa viva melhor. O controle emocional ele é essencial para o bem-estar, porque ele impacta positivamente a sua saúde, os seus relacionamentos, né, no trabalho, no estudo, no ambiente familiar, na sociedade, ali com seus amigos, e também a sua capacidade de alcançar os seus objetivos. Tudo isso é muito importante para você viver uma vida mais tranquila. Por isso que desenvolver essa habilidade, né, desenvolver a resiliência é um investimento valioso para você viver uma vida equilibrada, uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Esse é um dos motivos que no nosso canal, os nossos conteúdos são praticamente baseados sobre esse conceito de resiliência. E aí, para você fazer um parâmetro ali, para você fazer uma comparação, o descontrole emocional ele pode levar a problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, além de afetar negativamente todos os pilares da nossa vida. Todos os pilares, todas as áreas da sua vida podem ser afetados de forma negativa, porque você tem baixa resiliência, logo você possui o controle emocional desregulado, vamos dizer assim, ou muito baixo, aí você perde a cabeça com situações que são fáceis muitas vezes de resolver, ou então você, com frequência, você perde o controle emocional, briga, discute, e aí, se você fizer uma média de bem-estar da sua vida, você vai ver que é bem comprometida, porque o descontrole emocional prejudica no trabalho, prejudica na família, prejudica com os amigos, né? Em momentos de lazer, prejudica a qualquer momento, porque faz parte do nosso dia a dia. E isso é, como eu disse, né, intimamente ligado com a sua resiliência, com o seu grau de resiliência. O descontrole emocional ele pode alimentar a falta de resiliência. E aí você acaba criando um ciclo vicioso que perpetua e intensifica problemas pessoais, problemas familiares e também problemas profissionais. Olha como é. E esse ciclo vicioso, quando você entra, ou se você já está nesse ciclo vicioso, né, de problemas, a pessoa ela acaba vendo muita dificuldade de encontrar uma saída, porque ela age de forma inconsciente, ela nem sabe, a pessoa nem consegue perceber que está agindo assim. E aí, olha só que interessante, você só vai perceber quando você começar a focar um olhar, colocar um olhar sobre os seus resultados. Olhe os resultados que você está colhendo e aí você vai perceber se são bons, se são ruins e conseguir medir. E esse ciclo de descontrole emocional, a primeira pessoa, ela, como que começa, né? Como é o início disso, né? A pessoa, ela experimenta reações emocionais intensas, às vezes desproporcionais, como raiva, ansiedade, tristeza, uma tristeza até excessiva. E aí não tem jeito, você vai ter resultados, a pessoa vai colher consequências, e geralmente são consequências negativas. Essas reações elas podem levar a problemas de diferentes áreas, quando não todas as áreas, porque
as áreas da nossa vida, elas estão correlacionadas. E aí conflitos, né, nos relacionamentos, baixo desempenho no trabalho ou na escola, não sei, na faculdade, decisões impulsivas, né, momentos ali de descontrole emocional e conflitos intensos, tudo isso aumenta isso tudo por conta até muitas vezes uma vida de estresse, né? Às vezes a própria pessoa, né, nem está passando por um momento de estresse intenso, mas o descontrole, o gerenciamento das emoções de uma pessoa, se for muito baixo, qualquer situação, um pisão no pé já é um momento de agressão, de briga, de discussão, justamente por conta do descontrole emocional, que é um traço aí de baixa resiliência. O aumento, por exemplo, né, uma situação onde o aumento do estresse e sentimentos de fracasso, né, as pessoas as consequências negativas alimentam o estresse, alimentam a sensação de fracasso, aumenta muitas vezes a pressão emocional e a pessoa ela acaba se tornando, por isso que eu disse que é difícil, é complicado quando a pessoa ela já está num ciclo de descontrole emocional, né? E ela não consegue sair justamente porque ela se envolve tanto nessa bolha, nesse ciclo, que ela não percebe que está vivendo esse ciclo, e se ela percebe, muitas vezes ela não encontra uma saída, porque já faz parte da identidade dessa pessoa. E isso tudo prejudica de forma significativa todas as áreas da sua vida. E a diminuição o aumento, por exemplo, né, se colocar aqui essas situações estressantes, que às vezes eu repito, muitas vezes nem é tão estressante assim, isso depende do grau de resiliência de cada pessoa, mas o aumento do estresse e o sentimento de fracasso, eles reduzem a capacidade de uma pessoa, reduz a capacidade de resiliência de uma pessoa. Esse sentimento, né? Essa sensação de fracasso, porque não consegue resolver as situações, se envolve em situações estressantes, ou, eu repito mais uma vez, insisto nisso, a situação muitas vezes nem é tão estressante, mas a pessoa tem um grau baixo de resiliência, então ela já intensifica essa situação, potencializa essa situação, como por exemplo, a perda do emprego. A pessoa está carregada de contas a pagar, né, de dívidas e tudo, e ela perde o emprego. Aí ela vê isso como uma situação desesperadora, mas quantas pessoas não perderam o emprego, se sentiram assim também, perdidos, muitas vezes desesperados, mas em seguida abriram um negócio e hoje são bem-sucedidos? Quantos e quantos exemplos nós presenciamos e já ouvimos falar? Basta fazer uma pesquisa rápida aí no YouTube, pessoas que perderam o emprego e abriram o seu próprio negócio. Então percebe que diante de um grau baixo de resiliência, a pessoa ela perde o controle emocional, ela se descontrola emocionalmente e aí ela passa a ter uma visão pessimista da situação. E com isso ela perde a chance de ocupar a mente e de encontrar uma solução que futuramente poderia ser muito mais valiosa do que ela mantendo na situação do qual causou aquele descontrole, causou aquela perturbação, aquela inquietação, e tudo isso faz parte de pessoas com baixa resiliência. E esse sentimento, né, esse sentimento de fracasso, essa incapacidade, né, reduzida, de resiliência reduzida, torna a pessoa mais vulnerável a futuras situações de desafio, situações de estresse. A pessoa fica mais vulnerável e aí volta naquele ciclo, né? Ciclo de descontrole, ciclo de
de estresse e a pessoa ela não consegue sair deste ciclo. Isso acaba sendo um reforço do descontrole emocional, né? Porque com a resiliência enfraquecida, a pessoa ela se torna ainda mais suscetível a reações emocionais, lembra aquelas reações impulsivas, reações intensas, reações desproporcionais, e aí reinicia o ciclo, reforça o ciclo, fortalece ainda mais esse ciclo de descontrole emocional. E precisa, né? É necessário melhorar o gerenciamento das emoções, a regulação das emoções. E para melhorar esse gerenciamento emocional, essa regulação emocional, é necessário, né? Pode ser necessário o desenvolvimento de habilidades de autocontrole. Empatia faz parte, a comunicação, uma comunicação mais assertiva faz parte, muitas vezes até a ajuda de um profissional, né, um terapeuta, um coach, pode ajudar bastante, prática de mindfulness, exercício físico, olha, são várias situações que contribuem para melhorar o controle emocional. Um deles, eu acho que a gente vai comentar no vídeo seguinte, que eu vou colocar o sequestro da amígdala, qual é a relação e a influência do sequestro da amígdala com o descontrole emocional, né? E um deles é a falta de sono. A falta de sono, ou melhor, um sono inadequado, né? A pessoa dorme mal, contribui para o descontrole emocional, que também, né, faz parte, é um traço ali da resiliência. Pode não parecer, né? Mas um traço muito forte de pessoa resiliente é o autocuidado. E o autocuidado, uma das características do autocuidado é justamente sono adequado. E uma noite de sono inadequada faz com que a pessoa ela tenha mais sensibilidade a perder o controle, não saber gerenciar as suas emoções. A falta de sono causa irritação, né? Perca de memória, concentração baixa, a pessoa ela fica desconcentrada, tudo isso contribui também para o seu descontrole emocional. Por isso que é importante, né? Se você tem uma decisão importante a tomar, então, se você dormiu mal, deixa para o outro dia tomar a decisão, porque a decisão pode ter um resultado negativo, tá bom? Para concluir esse vídeo, a falta de resiliência, ela pode amplificar, pode aumentar o descontrole emocional. E aí acaba se tornando mais difícil a pessoa gerenciar as suas emoções e lidar com as adversidades, com os momentos difíceis, situações estressantes. Por isso, mais uma vez, né, que desenvolver a resiliência vai ajudar a promover a regulação emocional, o gerenciamento das emoções e isso tudo vai contribuir para que você viva uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais equilibrada. No próximo vídeo vou abordar o sequestro da amígdala, que faz parte desse conteúdo também. Sequestro da amígdala e descontrole emocional, eles estão totalmente relacionados. A pessoa que perde o controle emocional é justamente porque ela sofreu o sequestro da amígdala. Então, o link vai estar aqui embaixo, né? Clica no link ali e assista o vídeo sobre o sequestro da amígdala. Como eu disse, faz parte do conteúdo desse vídeo, né? Faz parte desse mesmo conteúdo. Não vou continuar aqui para não ficar muito longo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até já.